Pequenos detalhes separam o Richard Rios de trocar o Palmeiras pelo Benfica. O volante colombiano já aceitou a proposta do clube português. Benfica e Palmeiras acertam os últimos detalhes de uma operação que parte de 28 milhões de euros fixos, com bônus que ultrapassam os 30 milhões de euros pedidos por Leila Pereira. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o Zenit não havia feito uma oferta de 30 milhões de euros fixos ao Palmeiras? Sim, mas o Richard Rios colocou na cabeça que não quer se mudar para a Rússia, porque vai ficar fora, por exemplo, de competições europeias e ele não quer perder essa oportunidade. Diante desse cenário, em uma proposta para ele bem atrativa do Benfica, 5 temporadas e um salário bem mais alto do que seu atual, o Richard já aceitou as condições do negócio e um diretor de futebol do Benfica é aguardado nas próximas horas para acertar os detalhes finais com o Palmeiras. Só para arrematar, é importante lembrar que o Benfica se sentiu na obrigação de contratar o Richard Rios, mesmo com valores altos, depois de perder o Thiago Almada para o Atlético de Madrid, havia uma negociação bastante avançada, e depois também de que um turco chamado Koşku. Agora de falar sobre Dudu, atacante do Atlético Mineiro, punido com 6 jogos de suspensão, tudo por causa daquela briga com Leila Pereira. Você vai lembrar que a Leila estava provocando o atacante então no Cruzeiro, o Dudu respondeu mandando um VTNC pelas redes sociais endereçado a Leila. Nessa sexta-feira ocorreu um julgamento no STJD, o Dudu se ausentou, mas mandou mensagem pedindo desculpas às mulheres que se sentiram ofendidas sem citar Leila Pereira. No fim das contas, o jogador pegou um gancho de 6 partidas por misoginia contra a Leila. Importante lembrar que nesses 6 jogos de suspensão, Dudu fica de fora também das 2 partidas contra o Flamengo na Copa do Brasil. E imagino que o Galo possa recorrer da decisão pedindo a liberação do atleta depois do cumprimento de pelo menos um jogo de suspensão. Dudu que ainda terá de pagar R$90 mil de multa. Só para completar, além do VTNC, que depois do Dudu disse que teria relação com o Cruzeiro, ele também escreveu em outro post, abre aspas, falsa mais do que nota de R$2, se referindo a presidente Alviverde. Bora falar agora sobre o Palmeiras, o que há de verdade na história de que Richard Rios abriu 10% dos seus direitos econômicos para que o negócio envolvendo sua venda no Palmeiras saia. Essa informação foi publicada mais cedo pelo GE, bastante respeitado, e apurando do lado de cá tem uma outra informação. Notícia que eu tenho é de que o Richard Rios não abre mão dos 10% a que tem direito para que o negócio saia. Até estranhei, porque 10% de 30 milhões de euros pedida da Leila equivaleriam a 3 milhões de euros. Por que o Richard Rios abriria mão de tamanha grana, levando em consideração que o Palmeiras já aprovou sua negociação? Só para lembrar que o Palmeiras é dono de 70% dos direitos econômicos, o Richard Rios tem 10%, o restante é dividido entre Guarani e Flamengo. O Guarani tem 13,34%, o Flamengo fica com apenas 6,66%. Hoje a principal proposta para a compra do Richard segue sendo do Zenit. A Roma, o Porto, o Benfica, o Atlético de Madrid e eventuais clubes ainda não. Hora de falar sobre o Palmeiras e a possibilidade de um golpe em favor de Leila Pereira. Nos últimos dias, aliados da presidente iniciaram um movimento para a tentativa de alteração do Estatuto Alviverde, que permitiria a Leila Pereira concorrer a um 3º mandato. Atualmente, diz o regulamento interno que você, presidente, pode tentar a reeleição por uma vez. A Leila já conseguiu essa reeleição e será presidente alviverde até dezembro de 2027. Pois bem, um conselheiro chamado Borim, do grupo Eternos Palestrinos, deu a ideia de alterar o estatuto para permitir que a Leila pudesse ficar até dezembro de 2030. Esse movimento tem sido encabeçado por outras forças dentro do clube e vai ganhando cada vez mais aliados, apesar de ser uma tentativa clara de rasgar o estatuto palmeirense para criar uma situação em favor da atual presidente. No futebol brasileiro, situações como essa quase nunca deram certo. Vale a lembrança, por exemplo, no próprio Palmeiras, que Mustafa Contursi foi se perpetuando no poder e tomando decisões cada vez mais equivocadas que terminaram com o Palmeiras na 2ª divisão. Já no São Paulo, Juvenal Juvencio havia feito 2 grandes mandatos. Quero te falar agora sobre as possibilidades de reforços do Palmeiras, muitas especulações. E ao longo da terça-feira surgiram mais 2 nomes. Fabrício Dias, volante uruguaio de 22 anos de idade, que pertence ao Algarrafa, e Tadeu, goleiro já veterano, jogador do Goiás.
Quero começar falando sobre o Tadeu, especulação que fez muito torcedor do Goiás se irritar com a possibilidade da perda do principal ídolo e a grande referência do clube nos últimos 10 anos. Conversei com o Lucas Andrino, que é o diretor executivo de futebol do Goiás. Ele descartou qualquer chance de o Tadeu ser negociado e garantiu também que não houve nem sequer consulta do Palmeiras. Tadeu, que recentemente renovou seu contrato até 2029 e que ao longo desses 10 anos de Goiás recusou propostas muito interessantes de clubes que brigam por títulos no futebol nacional. Em relação a Fabrício Dias, informação divulgada pela jornalista Raíza Simplício dá conta de que o Palmeiras monitora esse atleta do Algarrafa para substituir o Richard Rios. O problema é que o Algarrafa, que pagou 7 milhões de dólares para contratar o atleta, hoje só aceita se sentar à mesa para começar a conversar a partir de 10 milhões de dólares. Fabrício Dias, que é volante. Bora falar agora sobre o Sporting de Portugal, que já está no mercado em busca de um lateral esquerdo, aumentando a impressão de que Matheus Reis pode mesmo virar reforço ao Alviverde. Contei para vocês com exclusividade ao longo da semana que o Palmeiras é um dos interessados no lateral esquerdo brasileiro de 30 anos de idade do Sporting. O Palmeiras e um time do Catar disputam a contratação desse atleta. O Sporting gostaria muito de continuar com o Matheus Reis, inclusive negociava com ele a prorrogação do contrato até 2030. Mas o Matheus pediu para deixar o futebol português depois de ser ameaçado por torcedores do Benfica por conta de uma disputa que aconteceu na final da Taça de Portugal. O Sporting entendeu os argumentos e aceitou negociá-lo. A maior prova disso é de que o time português conversa com o Ricardo Mangas, lateral esquerdo que pertence ao Spartak Moscou. Essa negociação com o Mangas só vai avançar se o Sporting negociar o Matheus Reis. E as tratativas entre Palmeiras e Sporting já começaram. Estou para dizer para você que hoje, entre voltar para o Brasil para jogar no Palmeiras ou se mudar para o Catar, preciso te atualizar agora sobre o Palmeiras, que contratou um meia de 16 anos de idade, que chegou a fazer recentemente testes no Barcelona. Eu me refiro a Roraima, apelido de Vitor Dias Chaves, jogador de só 16 anos de idade, que pertence ao Ibrachina. Na edição dessa temporada da Copa São Paulo de Juniores, ele foi o autor do gol com menos idade. Ele fez um gol com 15 anos e 10 meses, atleta que pertence a um time de São Paulo chamado Ibrachina. Esse time fica na Moca e se especializou na formação de atletas da base. O Palmeiras chegou a ter o Roraima antes da transferência desse atleta para o Ibrachina. Acabou que ele não ficou no Palmeiras, foi para o Ibrachina, se destacou, chegou a fazer testes no Barcelona, mas acabou não ficando por conta da idade. O Palmeiras acertou contrato de empréstimo de 1 temporada e meia com opção de compra. Informação exclusiva, contei durante o tempo técnico na noite dessa segunda-feira que o Zenit fez oferta oficial ao Palmeiras nas últimas horas por Richard Rios. E o time russo não está para brincadeira, a proposta é de 30 milhões de euros ou 195 milhões de reais, as mesmas cifras que Leila Pereira exigia para negociar o seu atleta colombiano. A grande questão é, o negócio não está fechado e nem parece estar perto disso, porque nesse momento o Richard Rios vê com poucos olhos, com pouca boa vontade, a possibilidade de uma transferência para o futebol russo. Em especial porque há uma restrição em relação aos clubes russos, eles estão impedidos de participar da Liga dos Campeões, da Liga Europa e da Conference League, tudo por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. O Richard Rios entende que hoje seria mais interessante, por exemplo, atuar no futebol italiano. Ele tem proposta oficial da Roma, que já se disponibilizou a pagar R$1.350.000 livres de impostos por mês de salário. Não tive acesso às cifras oferecidas de salário para o Richard Rios, mas dá para imaginar uma compensação financeira bem maior. E aí a curiosidade, o Zenit fechou na semana passada a compra do Gerson por 25 milhões de euros e agora oferece 30 milhões de euros para fechar com outro meio-campista. Roma, Benfica e Inter de Milão são os outros clubes interessados na aquisição do volante colombiano. Só para arrematar sobre esse tema, muita gente especulando que o Zenit fez oferta oficial ao Flamengo pelo Pedro. A informação que eu obtive
é de que não existem tratativas nesse momento, até porque o Pedro não é a prioridade para a função de centroavante, há um outro nome sendo discutido. E a saideira em relação a Richard Rios e Zenit, proposta mais uma informação exclusiva. Palmeiras conversa com Matheus Reis, lateral esquerdo brasileiro de 30 anos de idade, que pertence ao Sporting de Portugal. E aí vale a lembrança de que desde o começo da temporada, Palmeiras busca um lateral esquerdo. Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino e Mauro Júnior, que atua no PSV, eram as prioridades. Não houve acordo com os clubes para a compra desses atletas. O Matheus Reis acaba de ter seu contrato prorrogado por mais uma temporada de forma automática no Sporting, embora o Matheus e o Sporting negociassem um contrato muito maior, que faria com que ele se tornasse jogador do Sporting até 2029. O Matheus encerrou essas negociações porque ficou muito preocupado com uma série de ameaças de morte que recebeu. Só para lembrar, no fim da temporada passada em Portugal, o Sporting dele enfrentou o Benfica na Taça de Portugal. E o Matheus Reis acabou, sem querer, acertando um chute na cabeça de um adversário do Benfica. Torcedores do Benfica, da mesma cidade do Sporting, passaram a ameaçar o Matheus Reis e também a sua esposa, grávida, e o seu filho de 6 anos. Chegaram a mandar mensagens sobre o endereço da escola do filho, mandaram fotos da esposa grávida, enfim, tudo isso fez com que o Matheus Reis desistisse de passar férias em Portugal e viesse às pressas para o Brasil. O Sporting conta com o atleta, mas o Matheus tem afirmado que não pretende continuar no clube, por conta do medo de que eventualmente alguma coisa aconteça com a sua família. Essa situação mobilizou o Sporting, que aceita negociá-lo mesmo tendo mais um ano de contrato. E a informação que eu quero contar para vocês é que o Palmeiras e um time do Catar demonstraram interesse nesse atleta, revelado na base do São Paulo, com passagem pelo Bahia antes de se mudar para Portugal. Por lá ele esteve no Rio Ave e no Moreirense até se mudar para o Sporting de Portugal. Atua como zagueiro e também ele é lateral esquerdo, mas também pode ser utilizado como zagueiro. Essa polivalência chama ainda mais a atenção do técnico Abel Ferreira. Temporada passada de 46 jogos e 2 assistências. Dá para contar que o Matheus Reis tem papel importante no bom time do Sporting e caberia bem nessa equipe do Palmeiras. Estou tentando descobrir as cifras e as contas. Bora de notícia exclusiva. Quero contar que o Benfica entrou na briga por Richard Rios. O volante colombiano, que vai ser negociado pelo Palmeiras nessa janela de transferências, já tinha uma oferta da Roma, 23 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. O Benfica apareceu durante esse final de semana com uma oferta de 25 milhões de euros. Importante contar que o Palmeiras exige 30 milhões de euros para fazer negócio. 30 milhões de euros hoje equivalem a 195 milhões de reais. Quero contar também que a Inter de Milão prepara uma oferta, embora ela ainda não tenha sido apresentada. O time italiano pretende vender primeiro o Çalhanoğlu para depois apresentar essa oferta para o Verdão. Só para completar, Richard Rios dá preferência à Itália em relação a Portugal. Então, se Roma e Benfica conseguirem melhorar suas ofertas e tiverem o sim do Palmeiras, a tendência é que o Richard Rios prefira a